pessoal, tudo bem? Hoje dando início ao terceiro dia dessa 15ª edição da Tarrafa Literária, celebrando aqui uma parceria entre Realejo Livros, Tarrafa Literária e Litera Vestibulares. Então hoje, dando início a essa programação, nós teremos um aulão, oficina de redação Enem, com o professor Vitor Valente. Para todos, uma boa aula, aproveitem e não deixem de tirar as dúvidas, caso as tenham. Boa aula, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Cara, olha que loucura, nesse ano que a Tarrafa completa 15 anos de existência, eu completo 15 anos em sala de aula. A Tarrafa é um evento fundamental para a minha formação no meu trabalho. Ao longo desses 15 anos, ao longo desses nossos 15 anos, portanto, a Tarrafa contribuiu bastante com as pessoas que passaram por aqui, com os autores que passaram por aqui, a forma como eu construí a minha identidade como um profissional. Mas não só, também foi fundamental para a construção da minha cultura enquanto leitor e, por que não, da minha cultura cidadã. É por isso que eu queria deixar um agradecimento fundamental para o Tarran, para a Tarrafa, para toda a contribuição cultural que esse evento trouxe para a minha vida e ainda traz. Deixo um agradecimento gigantesco, profundo, fico emocionado e muito feliz de poder devolver, nem que seja só um pouquinho, para a Tarrafa, tudo de bacana que ela trouxe para mim. Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Vitor, beleza? Sou formado em Letras pela Universidade de São Paulo, sou pós-graduado em História da Arte pela PUC de Minas Gerais. Durante 8 anos fui corretor oficial da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, do texto, sobre isso vai ser o nosso papo de hoje. E há 10 anos, ao lado do Neto, que me apresentou aqui, meu camarada e meu sócio, sou dono do pré-vestibular da Litera. Na Litera, desempenho a função de coordenador pedagógico, orientador de estudos, professor de literatura, professor de redação, a bola é minha, eu vou fazer tudo que eu quiser ali dentro, né? Vamos lá. E dentro desse... Que legal poder falar isso para vocês. Quando a Litera começa, ela nasce a partir de um incômodo muito genuíno, muito legítimo. Quando eu comecei a dar aula, gente, eu dei aula em cursinhos bem tradicionais aqui da cidade, dei aula no cursinho do Etapa, que funcionava no Colégio Universitas, dei aula no Ângulo, que ficava na Conselheiro Nébias. E eu conversava com o Neto, falei assim, Neto, tem um troço que me incomoda, cara. Quando essa molecada entra, começa as aulas, caramba, eles são tão animados, eles são tão inteligentes, eles são tão criativos. E alguma coisa vai acontecendo ao longo desse processo que, mano, parece que os moleques vão definhando, parece que botam um dementador do lado dos moleques, arrancando a energia deles. Tem alguma coisa errada nesse processo. Cara, quantas vezes eu não tive que lidar com alunos em proximidade das provas, tendo crises de ansiedade, as mais complicadas, ataques de pânico. Eu falava, Neto, não faz sentido para aprovar um aluno estragar uma pessoa. Tem que ter uma outra maneira da gente fazer esse negócio acontecer. E, cara, olhando hoje os nossos alunos aqui, amigos da gente, eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas direitinho nessa última década, porque, para além das tantas e fundamentais relações que a gente construiu com tantos de vocês ao longo desses últimos 10 anos, bom, a gente tem entregado resultado pra caramba também. A gente constrói relações de bastante afeto com os nossos alunos, com as famílias de vocês, mas fundamentalmente isso tem como meta fundamental a realização de projetos de vida, a realização de sonhos. Não por acaso, das quase 400 unidades de ensino que atuam com material do sistema poliedro em todo o Brasil, a gente teve o privilégio, o prazer e a competência de, no último simulado Enem desse sistema, nos sagrarmos o primeiro lugar em todo o estado de São Paulo, o 4º lugar no Brasil inteiro, ter 10 alunos entre os 100 primeiros colocados de classificação individual geral. Muito importante a gente estabelecer que o pré-vestibular não precisa ser um espaço de sofrimento. A gente precisa substituir a pressão pela acolhida, pela escuta, pela empatia. Isso não é inimigo do desempenho. Pelo contrário, é o maior aliado que a gente pode ter para isso. E é um pouquinho desse trabalho que eu pretendo mostrar para vocês na tarde de hoje, nesse aulão.
como é que a coisa vai acontecer? Para a gente trabalhar legal, eu peguei um texto que tirou a nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Esse texto não foi selecionado por mim, tá, gente? Esse texto faz parte da seleção do próprio INEP, na cartilha do participante, feita justamente para que, por favor, leiam a cartilha do participante. Ela foi divulgada há 2 semanas, é um instrumento fundamental para que vocês possam se preparar para essa prova. Separei um dos textos que estava ali, para que a gente possa, a partir dele, entender os elementos fundamentais dessa prova. Uma coisa que você precisa entender de ponto de partida é que a prova do Enem, ela traz uma característica muito diferente de todas as outras provas de vestibular que existem no Brasil. E esse traço distintivo é o tamanho dela. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio é gigantesca. Só para você ter uma ideia de parâmetro, pessoal, ela é o 2º maior concurso público do planeta. Ela perde só para uma prova da China, que aí não dá para a gente brigar também, é gente pra caramba. O Enem deste ano será prestado por 3,9 milhões de criaturinhas como você. São 3,9, não desespera, Giovana, tá tudo bem. São 3,9 milhões de candidatos. Você há de concordar comigo que isso exige um trabalho de logística, um trabalho de organização gigantesco. Não dá para 3,9 milhões de textos serem corrigidos por meia dúzia de corretores. Senão você ia receber seu resultado no Enem 2028. Os corretores, ao contrário disso, estão distribuídos aos montes pelo país inteiro. Passam por um processo de formação muito árduo, muito complicado, de modo que exista uma uniformização dos critérios de correção. Cara, para pensar, não faz sentido que com tanta prova, com uma demanda tão intensa e a ser corrigida tão rápida, eu gosto de contar esse negócio, que os alunos ficam todos frustrados. A sua redação, você foi lá, estudou, trabalhou o ano inteiro, e a sua redação vai passar na mão do seu corretor por cerca de 50 segundos. 50 segundos para corrigir o seu texto. Não dá tempo desse cara ligar para outro corretor para tirar uma dúvida. Ô Marquinhos, tu tá com a redação do Luquinhas aí, esse vagabundo? Porque eu tô com uma dúvida aqui. Faz o menor... Luquinhas, eu te amo, Luquinhas. Seu vagabundo. Não faz sentido. É preciso que o domínio dos critérios de correção da prova estejam muito articulados. E é fundamental, por isso, que você, candidato, tenha também o domínio desses mesmos critérios, justamente para você jogar com as regras da prova. São esses critérios pelos quais a gente vai passear na aula de hoje. E eu quero dar só um cuidado para você. Você aluno, você candidato que vai prestar a prova, que já tem algum nível avançado de texto, você já produz, você faz litera há um bom tempo, já está de... Toma um cuidado. É muito comum que o maior prejuízo à sua nota seja o descuido aos elementos mais fundamentais. Lembra da primeira e mais importante lição sobre a redação do Enem? Ela premia o simples. Ela premia as regras mais básicas. Logo, ela penaliza o erro daquilo que é elementar, daquilo que é fundamental. Para você que sente que está patinando um pouco em relação às regras da prova, atenção absoluta aos critérios fundamentais do que a gente vai olhar a partir de agora. Vamos lá? Pode ser? Vamos lá. Só para organizar a coisa, gente, ao longo da aula, eu vou tentar criar alguns espaços para caso vocês tenham dúvidas. O Jackson estará por aí. Onde está o Jackson? Em algum lugar. Para que vocês possam pegar o microfone e tirar dúvidas se for o caso, fechado? De qualquer maneira, ao final da aula a gente bate um papo, dúvidas que vierem e estamos aí. Vamos lá. Para dar contexto, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio teve como tema de sua redação no ano passado esse aqui, os desafios... Peraí que eu tenho um laser. Aqui, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Nesse ponto, acho importante esclarecer uma coisa para vocês. Pessoal, agora a gente está a poucas semanas da prova e é muito comum que o apelo por engajamento em rede social coloque você, aluno, diante das maiores barbaridades. Galera, não existem temas mais prováveis para o Enem. Porque o critério de escolha para esse tema, os critérios, são muito simples e abrangentes. Critério 1.
O tema do Exame Nacional do Ensino Médio é escolhido a partir de uma questão de relevância nacional. Precisa ser um tema que tenha relevância para o país inteiro. Ponto 2. Precisa também ser um tema que acione a dimensão da cidadania. Ou seja, um tema que possa ser olhado a partir da corresponsabilização do poder público e da sociedade civil, seja ela como um todo, ou seja, determinados setores, as escolas, os veículos de mídia, o que quer que seja. Ser um tema trabalhado nos veículos de mídia é um critério? Não. Ser um tema polêmico é um critério? Também não. Nada disso entra como critério de seleção para o tema que você vai encontrar e que já está escolhido daqui a poucas semanas. Foge dessa loucura dos temas mais prováveis, tenho certeza que vai cair isso ou aquilo, ninguém tem. E se tiver, está errado. A sua meta é ter uma preparação que busque a condição de executar um texto sobre cidadania. Escuta o que eu vou te falar. Todos os temas do Enem são o mesmo tema. Todos os temas do Enem exigem de você que você olhe para ele a partir de uma dimensão cidadã. Que você olhe para ele a partir de responsabilidades do poder público e da sociedade civil. A partir daí, todo o texto é executável. Claro para todos isso? Passa mais um, por favor. Você pegou a sua prova, abriu no meio do seu caderno, entre a prova de linguagens e códigos e a prova de ciências humanas, você vai encontrar o seu tema de redação, os seus textos de apoio e a sua frase tema, sem pressa. Uma primeira coisa que você precisa ter muito claro é que a frase tema do Exame Nacional do Ensino Médio, ela tem 3 elementos constitutivos e fundamentais. Ela é composta pelo tema central, evidentemente. Aqui, no caso do ano passado, a valorização de comunidades e povos tradicionais. Esse era o tema central a ser tratado pela prova. Ela também é munida de uma mesma especificidade. Como eu falei para você, o tema sempre deve abordar a realidade nacional. E, no ano passado, um comando foi estabelecido, os desafios. O comando nada mais é do que o escopo, o filtro, o direcionamento dado pela prova sobre como esse tema deve ser analisado e observado por você. Lição importante, lembra do que eu te falei, a prova é grande demais, ela precisa de critérios muito claros de construção de texto e de correção. A primeira nota que te importa é a nota de adequação temática, porque o erro nessa nota tende a 0 da produção do seu texto. Lembra, preocupação sempre com o mais simples. E como o seu corretor dá nota de adequação temática? Simples, ele vai buscar os elementos componentes da frase tema nos seus parágrafos. Se o seu parágrafo de introdução contiver o termo desafios ou sinônimos, dificuldades, entraves, quaisquer que sejam, se ele tiver a valorização de comunidades e povos tradicionais, e se ele estiver ambientado na realidade brasileira, você terá a nota máxima de adequação temática. Logo, também, a falta de qualquer um desses elementos implica perda de nota. Quanto? Sempre 40 pontos. Lembra que a nota do Enem escala de 40 em 40. A sua primeira tarefa é verificar se você colocou o que o seu corretor vai buscar. Montei o meu parágrafo de introdução. Confere, não confia na memória. Confere. Os elementos constitutivos da frase tema estão ali? Estão. Então eu tenho a segurança de que essa nota eu não perco. Claro para todos? Nossa, Vitor, ainda bem que eu não prestei o Enem do ano passado, porque eu não entendo nada desse tema, eu não saberia o que falar. Calma. A prova do Enem não é uma prova, outra ação. A prova do Enem não é uma prova que busca te penalizar. Pelo contrário, ela vai te dar todas as condições para que você execute o melhor texto possível. O que significa te explicar todos os conceitos. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, para você que prestou, ela definia o que são povos e comunidades tradicionais, quais são eles, quais são os problemas pelos quais passam, quais são as contribuições que trazem para o país como um todo. Leia os textos de apoio. Eles têm uma função, ser o seu apoio, ser a base fundamental para que você tenha todas as condições de execução de um texto excepcional.
Não negligencie a leitura dos seus textos. Mas eu vou ganhar 5, 10 minutos se eu não ler os textos. Você vai correr o risco de penalizações muito sérias. Claro para todos? Vamos começar a partir de agora então trabalhar? Vamos lá. Aqui está a introdução do texto que a gente vai fazer a análise e você vai me ouvir daqui para frente falar uma mesma palavra diversas vezes. Essa palavra é estrutura. Eu esqueci de comentar, mas, gente, se você quiser tirar foto dos slides todos que ficaram lindos, maravilhosos, tá liberado, tá bom, gente? Tá? Como a aula começa agora, né, você pode fazer e é nóis, tá? Você vai me ouvir falar a palavra estrutura diversas vezes, então você precisa saber o que significa a estrutura de um texto, a estrutura de um parágrafo. Quando eu falar estrutura, você vai ouvir tarefas. A estrutura de um parágrafo é o conjunto de tarefas que aquele parágrafo precisa desempenhar para que seja identificado como tal. Ou seja, uma introdução, ela apresenta uma estrutura, ou seja, um conjunto de tarefas que me permitem perceber que aquele é um parágrafo de introdução e não de conclusão. O mesmo vale para o desenvolvimento, etc. Então, guarda isso. A estrutura são as tarefas que um parágrafo precisa cumprir. Claro para vocês? Vamos ler. No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado democrático de direito, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. No entanto, odiernamente, quer dizer, hoje, na atualidade, não há o cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos, haja vista os empecilhos no que tange à valorização de comunidades e povos tradicionais no país. Nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. A primeira, a inferiorização desses grupos, e a segunda, bem como a perspectiva do mercado nacional. O seu parágrafo de introdução tem uma estrutura formada por 2 elementos constitutivos e fundamentais, 2 tarefas que devem ser cumpridas, portanto. A primeira, a contextualização temática, a apresentação dos elementos da frase tema. Você que não é besta nem nada, já identificou que está aqui, ó, os empecilhos, ou seja, os entraves para a valorização de comunidades e povos tradicionais no país, que ele já antecipou, é o Brasil. Claro para vocês? Quando o seu corretor pegar seu texto na mão, que na verdade não é na mão, é um PDFzinho ruim pra caramba, ele vai ter que grifar esses termos para poder te dar a nota. Se eles não estiverem ali, ele pode ser a pessoa mais legal do mundo, ele pode querer te presentear com a nota, ele não pode. O sistema só aceita a nota se você tiver o termo colocado. Fui claro nisso? É por essa razão que muitos dos alunos que gabaritam a prova usam como estratégia a coisa mais simples do mundo, a repetição dos elementos da frase tema, praticamente a repetição da frase temática. Claro para todos? Apresentado o tema, segunda etapa. Tema que se apresenta, você opina e justifica esse posicionamento. Cuidado com o negócio. Tudo em um texto tem que estar escrito, declarado. Opinião não pode ficar subentendida, precisa estar colocada no texto. No texto só existe o que está no texto. Depois que ele fala dos desafios, etc. e tal, ele chama essa parada toda de problemática. Nesse momento, o corretor grifa e fala problematização efetivada. Seguido da problematização, você precisa justificar esse posicionamento adotado por você. E ele coloca, essa problemática aí, ela acontece por 2 motivos. Pela inferiorização desses grupos e pela perspectiva do mercado nacional. Passa para o próximo, por favor. Está aqui bonitinho para você. Adequação temática. Todos os elementos da frase tema colocados. Perfeito. Na sequência, projeto de texto. Opinião acerca do tema apresentado, justificativa. E atenção agora. Essa justificativa, esse projeto de texto, vai servir como coração da sua nota. Daqui para frente, tudo que você escrever
precisa nascer desse texto que foi projetado nesse último período do seu parágrafo de introdução. Tem até uma regra que eu acho uma bobagem, mas que o Enem cobra. Inclusive, a sua argumentação daqui para frente precisa seguir a mesma ordem do que foi apresentado no projeto de texto. Quer dizer, esse aluno acabou de se comprometer a dizer que o tema colocado é um problema e que o primeiro assunto que ele vai discutir é a inferiorização desses grupos. E que o segundo que ele vai discutir é a tal da perspectiva do mercado nacional. Claro para você? Você não só estabelece esse projeto, como você o segue na mesma ordem que você colocou. Você é um escravo das suas decisões, cara. Todos comigo? Boa? Em síntese, o parágrafo de introdução do texto dissertativo de caráter argumentativo, em especial na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ele precisa ser abordado a partir de duas premissas. A contextualização do tema dado, o que significa a apresentação dos elementos componentes da frase-tema, e a construção de um projeto de texto claro. Para você que é de exatas, é uma equação simples, opinião mais justificativa igual a projeto de texto. Todos comigo? A gente inclui todo mundo aqui. Passa o próximo, por favor. Está aqui para você que só entende com esquema. Está aqui. A sua introdução precisa passar por uma contextualização e por um projeto de texto que, além de opinar, vai roteirizar o seu texto inteiro e deve ser seguido na mesma ordem. Esse é o momento em que você tira fotos. Eu já estou vendo você acontecendo por aí. Todos? Boa? Alguma dúvida ou pergunta em relação ao parágrafo de introdução ou algo do que foi dito até agora? Jackson tem um microfone e não tem medo de usá-lo. Todo mundo? Boa? Passa para frente. Próximo. Vamos lá. Sob esse prisma, é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Então, de novo, sob esse prisma, é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Beleza. Nesse sentido, de acordo com o sociólogo canadense Irving Goffman, o estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social. Nesse contexto, observa-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, sofrem a estigmatização na sociedade brasileira, pois são muitas vezes considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país, uma vez que as práticas de subsistência são comuns nessas comunidades. Dessa forma, ocorre a marginalização desses grupos, fato qual os distancia da valorização no país. Próximo, por favor. Próximo já. Da mesma forma que o parágrafo de introdução apresenta uma estrutura que o caracteriza, o parágrafo de desenvolvimento também, e aqui a gente tem um bocado de coisinhas para falar. O seu parágrafo de desenvolvimento ele pode ser definido como um microtexto. Ele precisa ser uma unidade de sentido, quer dizer, ele precisa ter um começo, um meio e um fim nele mesmo. A gente dá nome para essas partes, mas, sinceramente, os nomes que menos importa para você, mas sim entender o significado desses nomes. A gente sempre abre o nosso parágrafo de desenvolvimento, de novo, você não precisa saber esse nome, por aquilo que a gente chama, em teoria de texto, de o tópico frasal ou o tópico discursivo. O tópico frasal nada mais é do que a abertura do seu parágrafo apresentando a ideia que será discutida naquele parágrafo. Por que essa frase importa? Porque ela garante clareza na construção das suas ideias. Olha, leitor, eu primeiro vou te falar do que eu vou falar para argumentar depois. É uma antecipação do discurso que vai acontecer. Pensa você lendo um texto, assistindo a uma aula, uma palestra. Avisar você do assunto antecipadamente prepara a sua cabeça para o entendimento pleno daquilo que vai acontecer depois. Faz sentido, não faz? Nesse caso, o assunto a ser discutido está aqui. É primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos. Aqui está o núcleo do assunto que será tratado. Todos comigo? Percebe uma coisa? Valorize tópicos frasais mais curtos. Não existe um tamanho, tá, gente? Não existe uma regra que exija um tamanho de 1, 2, 3 linhas. Mas tópicos frasais mais curtos, eles garantem mais clareza no entendimento do seu texto.
Eu vou voltar para uma parada aqui. Seu corretor vai ficar com o seu texto 50 segundos na mão. Ele vai ler só uma vez. E essa leitura precisa ser cristalina, de primeira, porque não tem segunda. Logo, a construção de um tópico frasal mais curto, em uma linguagem direta, correta, mais simples, garante a você que não haverá dúvida no entendimento do assunto que você vai tratar nesse parágrafo. Claro, todos? Segunda coisa, todo mundo sabe que uma das exigências da prova do Enem é o chamado repertório sociocultural. Mas isso é muito pouco entendido. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é um repertório sociocultural. Um repertório sociocultural se coloca como uma informação que, primeiro, não esteja na prova, nem nos textos de apoio, nem nas questões, nem nas 90 questões da prova. Precisa ser um conhecimento que você traz de casa, que você traz por conta própria. Ponto 2. Essa informação nova precisa estar vinculada a uma área do conhecimento. Áreas do conhecimento, a história, a geografia, a física, a química, a música, a gastronomia. Se você aciona uma informação que não está na prova e ela está ligada a uma área do conhecimento determinada, você acionou um repertório sociocultural. Por exemplo, nesse parágrafo, o aluno acionou o campo da sociologia. Ele acionou um conceito. Esse conceito é o conceito de estigma. Estigma, para esse sociólogo aqui, significa a atribuição de atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social. Ele fez uso de um dos elementos possíveis do repertório sociocultural, o conceito. Conceitos da geografia, da história, da química, da física, da biologia podem ser repertório sociocultural legítimo. Conceitos, citações, fatos históricos, leis, estatutos, códigos, todos são exemplos. Tudo aquilo que possa ser vinculado a uma área do conhecimento explícita, a prova aceita. Toma cuidado. Sempre que você acionar um repertório, você precisa informar a área do conhecimento a que ele está vinculado. Então, não é que o fulano deu a nota. A área do conhecimento a que esse fulano está vinculado deu a nota. O que significa dizer para você, uma coisa que você duvida bastante, eu juro que é verdade, eu não vou te prejudicar, você nem precisa lembrar do nome do autor do conceito, tá, gente? Basta você acionar a área do conhecimento. Ele poderia dizer assim, nesse sentido, de acordo com a sociologia, o estigma se caracteriza por atributos profundamente depreciativos, etc. e tal. A prova não exige de você, aluno, candidato, conhecimento profundo sobre nenhuma área, o que te permite esquecer o nome do próprio autor. É válido. Se lembrar, coloca. Vai garantir, claro, uma impressão muito mais positiva do seu texto, mas impressão positiva não vale nota. Na dúvida, volta para a simplicidade. Aponta a área do conhecimento. E aí, se você for apontar só a área no campo da sociologia, da história, da química, lembra de colocar inicial maiúscula. Comento isso muito em sala com os meus alunos. O erro de gramática que mais aparece na prova do Enem não é crase, é maiúscula minúscula. É a diferenciação de maiúscula e minúscula. Toma cuidado com isso. A gente erra no mais simples. É ali que o problema se encontra. Claro para todos, o repertório, portanto, mobilizado nesse parágrafo foi o repertório do campo da sociologia, o conceito de estigma. Professor, quantos repertórios o meu texto tem que ter? Bom, ele pode ter quantos você quiser. Ele precisa ter pelo menos um. Caso você aplique no seu texto um elemento de repertório sociocultural, seja na introdução, seja em algum dos desenvolvimentos do seu texto, já valeu, tá massa. Mas, Vitor, eu vejo em textos nota máxima que os alunos gostam de colocar em mais de um parágrafo. É verdade, de fato, existe uma cultura de um uso de mais do que o mínimo e tem uma explicação para isso. O Enem é uma prova muito bacana. O Enem premia o acerto. Então, caso você erre o uso de repertório sociocultural em um parágrafo, mas acerte em outro, vale o que está certo.
desde que, claro, esse erro não comprometa outros critérios de nota. Claro para todos? Mas, chegou na hora da prova, só lembrou de um repertório só, faz bem feito. Lembra de acionar a área do conhecimento a que lhe pertence e lembra de depois relacionar esse repertório ao tema colocado pela prova. Porque, a construção da linha de raciocínio aqui esse grupo é discriminado. Para ilustrar, o autor desse texto usou o conceito de estigma do campo da sociologia. Na sequência, relacionou esse conceito ao tema colocado pela prova. É um repertório, ele é legitimado e ele tem um uso produtivo em relação ao tema. Tá aqui, o conceito de estigma é esse e observa-se a maneira como os povos tradicionais são considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico, ou seja, recai sobre eles um estigma. Relacionei o conceito dado por mim ao tema colocado pela prova. Claro para vocês? Vitor, se eu não tivesse achado um repertório para esse parágrafo, ele funcionaria muito que bem. Para olhar aqui. Esse parágrafo faz total sentido sem esse elemento aqui. Olha, é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Nesse contexto, observa-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, sofrem a estigmatização na sociedade brasileira, pois são muitas vezes considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país, uma vez que as práticas de subsistência são comuns nessas comunidades. Fecha aqui o parágrafo. Um parágrafo de desenvolvimento, ele subsiste sem repertório, mas ele não pode acontecer sem comprovação de ideia. Muitas vezes você inverte a lógica. Você fica maluquinho, maluquinha para ficar enfiando o repertório em tudo que é parágrafo e esquece o fundamental. O fundamental da sua argumentação é a sua exemplificação. É a sua comprovação da ideia estabelecida no tópico frasal. Bicho, vou provar para você que essa galera é discriminada. Duvido. Prova isso para mim. Lógico que eu provo. Esses povos são considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país. Dê um exemplo que sustenta a afirmação que foi feita para abrir o parágrafo. Repito. Se você tiver um repertório válido naquele parágrafo, faça uso dele. Mas lembre-se que o fundamento da argumentação é a comprovação. E a comprovação se dá por meio de exemplos concretos ou de dados estatísticos, esses, claro, fornecidos pela prova. Você não vai contar com o Globo Repórter que você viu antes sobre o tema para poder acertar ali a parada. Claro por enquanto? O estabelecimento de uma ideia central, a comprovação dessa ideia central e o fechamento dessa ideia. Lembra de uma parada aqui. Aquilo que a gente chama de síntese, o último período do seu parágrafo de desenvolvimento, ele tem duas funções. A primeira é estabelecer uma conclusão ou uma consequência da discussão que você fez. Mas a mais importante delas, opinar. Você apresentou uma ideia, você comprovou essa ideia e você vai avaliá-la ao fim. É muito comum que vocês fiquem tão fixos na ideia de consequência e conclusão que se esqueçam do retorno ao ponto de vista estabelecido. Lá no projeto de texto, essa criatura aqui falou que esse rolê era uma problemática. Ao final ele volta. Ocorre uma marginalização desses grupos. Você concorda comigo que a palavra marginalização está embutida nela um posicionamento, um ponto de vista que é negativo, crítico ao que se coloca? De novo, só existe no teu texto o que você escreve. Opinião não pode ficar subentendido. Vai terminar o desenvolvimento? Lembra? Chama de problema. Fala que aquilo traz consequências negativas, nocivas para o que quer que seja. Seu corretor só dá a nota daquilo que você escreve. Dúvida, pergunta? Nós? Boa. Próximo, por favor.
Tá aqui o esqueminha para você em relação ao parágrafo de desenvolvimento. O seu tópico frasal é a retomada do primeiro assunto que você discutiu. A sua argumentação, no caso desse parágrafo, composta por um repertório, nesse caso um conceito do campo da sociologia, a relação estabelecida com o tema e o mais importante, a comprovação. No final, a nossa síntese. A gente fecha o parágrafo estabelecendo um posicionamento crítico sobre aquilo que a gente discutiu. Para ver se você entendeu, vamos aplicar esses mesmos conceitos no próximo parágrafo. Próximo, por favor. Vamos lá. Outro sim, né? Além disso, é relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como fator agravante dessa realidade. Tá bom, então eu vou discutir que existe uma questão de mercado que agrava o problema. Tá bom. Nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, escrita pelos filósofos economistas, na falta de uma área do conhecimento, ele acionou duas, Karl Marx e Friedrich Engels, o capitalismo prioriza lucratividade em detrimento de valores. Nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em base capitalista, atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio às legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados por povos tradicionais, como a região amazônica, sem levar em consideração a defesa da sociobiodiversidade nessas comunidades. Desse modo, a manutenção de ações as quais visam somente o lucro no mercado corporativo e são coniventes com processos de apropriação, bem como de desvalorização dos nichos sociais de populações tradicionais no país. Mais uma vez, eu tenho o estabelecimento de uma ideia central, essa tal da perspectiva mercadológica como um fator que agrava esse problema. O repertório mobilizado está super dentro da ideia colocada, mercado, filósofos e economistas. Haverá aqui um olhar crítico sobre a ideia do capitalismo. Teoria estabelecida, nesse caso não é bem um conceito, mas uma das características do capitalismo foi aqui posta, a ideia de que ele prioriza o lucro em detrimento de valores humanos, traz para o tema da prova, exemplificando. De novo, prova para mim que essa relação existe. O terceiro período do parágrafo estabelece essa relação. Diversas empresas no Brasil, já que essa é a realidade pretendida pela prova, estruturadas em base capitalista, retoma o que o repertório colocou, elas atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio às legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados por povos tradicionais. Fez o cheque. Eu tenho a priorização do lucro em detrimento de valores. Essa priorização do lucro em detrimento de valores se dá quando ocorre o incentivo dessa exploração a despeito de serem terras habitadas por povos tradicionais. Claro para todos? Lembra, o fundamento do seu parágrafo de desenvolvimento sempre será a comprovação das suas ideias. Temos, nesse caso, a mesma sequência. Tópico frasal, repertório legitimado, comprovação, síntese. E, mais uma vez, opinando. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, de novo, ela valoriza o simples. Esse aluno fez os dois parágrafos do desenvolvimento dele a partir da mesma sequência lógica. Ideia, repertório, comprovação, fechamento com ponto de vista. Na verdade, ele não fez os dois parágrafos de desenvolvimento dele do mesmo jeito. Ele fez todos os que ele treinou na vida, tenho certeza disso. Houve a repetição de um trabalho, a internalização de um jeito que para esse aluno funcionou para a prova acontecer. Nessas semanas finais de preparação para a prova, priorize a repetição do que funciona no seu texto. Não é hora de você tentar coisas novas, não é hora de você inventar, porque você não vai ter tempo de correções. Pequenos ajustes você tem. Mas agora é hora de bola no chão e jogar na simplicidade. Muito cuidado. Um erro convencional do aluno é, por alguma razão, na hora que a prova começa a se meter um agora eu se consagro e tentar inventar alguma coisa nova, você não vai ganhar o Nobel de Literatura, pelo amor de Deus. A gente está brigando por uma nota alta. E essa nota alta vem a partir do segmento
das regras estruturais colocadas pela prova. Faz o fácil, faz o simples, porque o simples é mais fácil de fazer, mais fácil de entender e diminui as possibilidades de erro na sua prova. A gente está brigando por uma aprovação. Esse é o ponto central. Claro para todos? Você enxerga a repetição do modelo dos 2 parágrafos de desenvolvimento aqui? O aluno com 2 ideias distintas repete a mesma estrutura, justamente para evitar errar. Claro? Vamos para frente, vamos lá. Passa o próximo, por favor. Aqui. Antes da gente ler esse parágrafo, o parágrafo de conclusão da prova do Enem. Vamos caminhando para a parte final da aula. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, diferente de outras provas, exige de vocês a construção de um modelo específico de conclusão, a chamada proposta de intervenção. Primeiras informações importantes que você precisa saber. Gente, a proposta de intervenção da prova do Enem não exige que você resolva o tema da prova. Não se resolve o tema da prova, senão o tema da prova não era o tema da prova, ele estava resolvido. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio exige que você resolva os problemas que você discutiu no seu texto. Por isso, priorize discutir temas mais simples. Cara, caiu lá violência nas escolas, é um problema estrutural gigantesco. Fala em coisas mais simples. Fala na falta de diálogo da estrutura escolar com os alunos. Pense em coisas mais concretas, porque elas serão mais fáceis de serem solucionadas. A prova vai cobrar de você o que você colocar. Essa aluna aqui falou que o problema em relação ao tema central tinha a ver com o estabelecimento de preconceitos e uma supremacia do interesse econômico sobre valores, especificamente em relação à demarcação de terras, não era isso? 2 coisas bem concretas. Essas são as coisas que ela precisa solucionar. Ponto 2. A prova não cobra de vocês um número exato de propostas de intervenção. Tem que ter uma, tem que ter 2, tem que ter nada. Tem que ter solução para os problemas que você discutiu. A gente te aconselha, porque é mais didático, fazer uma proposta para cada problema que você abordou. Ela abordou 2 problemas, ela vai dar 2 propostas. Mas nada te impede de fazer uma proposta só, englobando os 2 problemas, desde que você explicite isso. Poder pode, não tem problema nenhum. Lembra, as propostas não têm número pré-estabelecido, mas você se compromete a solucionar o que você apontou de problema. Terceiro elemento e último. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio estabelece um roteiro para a construção da proposta de intervenção. Esse roteiro não é didática de professor, esse roteiro é dado pelo Enem. São 5 elementos fundamentais. Cada um vale 40 pontos, totalizando os 200 pontos da competência 5. Basta que você coloque os 5 elementos de maneira clara para ter a nota. Só que toma cuidado. Você não precisa que todas as propostas que você colocar estejam com os 5 elementos. A prova do Enem diz assim: basta que uma das propostas esteja completa. Então você chegou lá no final do seu texto, você tem 4 linhas para terminar a brincadeira, das 30. 0 problema, uma proposta mais curtinha, mais enxuta, mais simples. E outra com todos os 5 elementos colocados. É válido, jogue com as regras da prova. Meu conselho, tem linha, tem espaço, faz as 2 e faz completas. Vai que você esquece de alguma coisa em uma delas. Mas, cara, viu que não vai dar? Roteirize essa proposta antes. Coloque esses 5 elementos no seu rascunho e completa para ter a garantia de que essa nota é toda sua. Vamos lá? Portanto, são necessárias intervenções capazes de fomentar a valorização desses indivíduos na sociedade brasileira. Perceba, a aluna não se comprometeu a solucionar o problema.
O que ela falou é que intervenções devem ser feitas para fomentar, para incentivar a valorização. O compromisso é muito mais palpável, muito mais simples. Toma cuidado com isso. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação promover a mudança nas concepções discriminatórias contra as comunidades tradicionais. O problema era o estigma, não era? Era o preconceito. Se o problema era o preconceito, a primeira solução, mudar essas concepções preconceituosas. E vai fazer isso como? Por meio da realização de palestras periódicas nas escolas. Vocês são doidos em palestra? Acho impressionante. Eu não conheci um aluno que teve uma mudança de vida com uma palestra. Vi uma palestra no colégio, meu Deus, minha percepção mudou sobre tudo. Mas na hora do Enem, vocês são os fãs loucos de palestra. Pode colocar, não pega nada. Por meio de palestras periódicas nas escolas, ministradas por sociólogos e antropólogos, as quais conscientizem os sujeitos acerca da importância desses povos para o país, a fim de minimizar o preconceito nesse âmbito. Aí vem a próxima. Além disso, é dever do Ministério da Economia impor sanções às empresas que explorem os territórios habitados por essas comunidades, com o intuito de desestimular tais ações. O problema era a questão do território, está aqui a solução para ele. A partir dessas medidas, a desvalorização das populações tradicionais poderá ser superada no Brasil. Claro para vocês? Já chego aqui na construção. Para eu não esquecer. A gente conversa muito em sala de que a problematização mais comum é a gente falar que o problema que a prova colocou para a gente, ele tem como razão de ser uma falha do poder público e da sociedade civil. Aqui foi também, tá? Aqui foi. Só que olha que interessante. Você pode, tá, gente, ainda que a problematização seja social, colocar o agente responsável pela solução desse problema ser o poder público. Nesse caso, as duas propostas fazem isso. É o Ministério da Educação em cima, é o Ministério da Economia embaixo. Pega nada, tá tudo certo. Ponto 2. A prova não cobra que você saiba o funcionamento político, da estrutura política do país. Vitor, eu tenho que saber que ministério faz o quê? Não. A prova não cobra isso de vocês. Se você não souber, você pode colocar na conta do poder. Cabe ao poder público, cabe ao governo, cabe ao Estado. A prova aceita. A prova entende que ela deve cobrar os conteúdos necessários para que um aluno concluinte do ensino médio consiga realizar. Não fica gastando as próximas 2 semanas decorando o ministério tal, secretaria tal, nada disso será cobrado de você. De novo, a prova cobra o simples. Todo mundo? Vamos ver a estrutura disso. Próximo slide, por favor. Está aqui. Primeiro elemento da estrutura da sua proposta de intervenção. Um agente responsável por executá-lo. Na primeira proposta é o Ministério da Educação. Na segunda, o Ministério da Economia. Depois que eu estabeleci o agente, ganhei os primeiros 40 pontos, eu estabeleço a proposta em si, promover a mudança das concepções discriminatórias contra as comunidades tradicionais. É na proposta que você resolve o desenvolvimento. Eu aponto o problema no desenvolvimento, resolvo na proposta. Claro para todos isso? Claro para todos? Agente, proposta. Terceiro elemento, meio modo de execução. Toma um cuidado aqui. O corretor que vai corrigir a sua prova, ele está treinado para reconhecer certos elementos de conexão. Não por acaso, a maior parte dos candidatos faz uso desse conectivo aqui, por meio de, ou por intermédio de, você encontra um bocadinho, mas esse aqui é o arroz de festa. Faça uso dos elementos reconhecidos pelo seu corretor. Cabe a fulano fazer tal coisa por meio de tal negócio. Claro para vocês? Depois do meio de execução da proposta, essa aluna escolhe dar uma informação adicional sobre esse modo de execução. Isso a gente chama de detalhamento. É a mais recente colocação de nota da prova. O que é o detalhamento? É um acréscimo de informação sobre
qualquer um dos outros 4 elementos. Eu posso dar uma informação a mais sobre o agente, dizer quem ele é, qual é a função dele. Eu posso dar uma informação a mais sobre a proposta em si. Nesse caso, a opção foi dar uma informação a mais sobre o modo de execução. Termino a minha proposta com a finalidade dela, a fim de minimizar o preconceito nesse âmbito. O comentário feito pelo meio modo, o comentário feito sobre o meio modo, se aplica à finalidade. Faça uso do conector reconhecido pelo seu corretor, a fim de, no intuito de, facilita o seu lado, trabalhando com aquilo que a expectativa do seu corretor está preparadinha para identificar. Bom, a primeira proposta tem os 5 elementos, está bonitinha, 200 pontos garantidos. Aqui, a segunda proposta não tem tudo. Tem o agente, tem a proposta e tem a finalidade. Faltam 2 elementos, mas a nota máxima já se consagrou em função da resolução dos 2 problemas, dos 2 parágrafos de desenvolvimento e a partir do fato de que uma delas está completa. Para fechar, nem precisa ser a primeira, tá, gente? A sua proposta mais completa pode ser a segunda, não tem problema nenhum com isso. Quem vai dar nota para a sua prova está preparado para identificar que não é a primeira, que é a segunda, disso aí ele entende, está tudo certo. Todo mundo comigo? Boa. Passa para frente, por favor. Aqui está o roteiro da construção esperada pela prova para a sua proposta de intervenção. O agente responsável por ela, a ação concreta a ser estabelecida. Foco no adjetivo concreta. Pelo amor de Deus, não faça propostas vagas. Quer um exemplo? Dou um exemplo do próprio Enem. Cabe ao poder público conscientizar a população. Esse é um exemplo do que a prova chama de elemento nulo. Tira 0 se colocar esse negócio. A proposta precisa ser concreta. A aplicação de palestras, aulas, a fiscalização de uma lei, a elaboração de uma lei nova, o aumento do investimento em algum setor. Toma cuidado com isso. O meio modo de execução, tá até aqui exemplos de conectores para você. A finalidade com que a proposta precisa ser feita, os conectores aqui também estão prontos. Lembra de, na finalidade, sempre relacionar o tema da prova, beleza? Fundamental também. E o detalhamento, que é essa informação adicional sobre qualquer um dos outros 4 elementos. Tranquilinho? Boa? Essa é a construção daquilo que o Enem espera da sua produção textual. Passa para o próximo, por favor. Próximo também. Aqui. Molecada, prova na mão. Lembra de uma colocação importante. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio em seu texto não começa na escrita, começa na leitura. Separe os elementos constitutivos da sua frase-tema, circula, escreve sinônimos, grifa. Leia os textos de apoio com cuidado. Identifique nos textos de apoio definições de conceitos importantes, problemas a serem tratados, informações daquilo que você não pode falar de jeito nenhum sobre o tema posto. A prova existe para te ajudar. Os textos de apoio estão ali para ser o canal de comunicação da banca elaboradora com você. Essa prova demorou 1 ano para ser feita. Não tem informação jogada ali. Tudo que ali está posto tem uma função comunicativa, informacional. É bater um papo com você sobre, toma cuidado com isso. Talvez seja interessante discutir esse problema. Mas, Vitor, eu posso usar os textos de apoio na prova? Você não pode fazer cópia. A prova ignora trechos acima de 3 palavras iguais, tá? Dos textos de apoio ou de qualquer texto das 90 questões. Mas, a partir das informações colocadas pela prova, elaborar o seu texto é justamente o que a prova espera. Dica importante para você: atenção redobrada aos gráficos que estarão na sua prova de redação. Eu não tenho certeza de quase nada na vida, mas que vai ter um gráfico na sua proposta de redação, vai ter. Transforme esse gráfico em informação. Escreva, traduza o que ele quer te dizer. Leitura feita, faz o seu planejamento de texto.
Quais são os assuntos que eu vou discutir? Quais são as comprovações que eu tenho para ele e qual é a solução que eu vou dar? Faz essas 3 etapas de cada assunto. Assunto, exemplo, solução. Se precisar, anota as 5 etapas. Agente, proposta, meio modo. Não subestima a prova. Quem se planeja, garante a nota. Ponto final. Meteu o ponto final no seu texto? Não acabou não. Revisa esse negócio. Mas não se revisa texto lendo para o começo, do começo para o fim. A gente se perde. Leia o seu texto buscando os erros que você mais comete. A gente melhora sabendo naquilo que a gente é pior. Nossa, professor, eu sou uma negação em crase. Vai de A em A. Busca, aplica a regra geral. O que vem antes pede preposição, o que vem depois é feminino. Aplica a regra. Vitor, eu estou uma negação para vírgula depois de conectivo, como bola direto. Confere, vai de conector em conector. Quer ler o seu texto? Não lê na ordem. Lê a conclusão primeiro, caça erro. Vai para o desenvolvimento 1. Vai para a introdução. Trabalha por bloco. Uma dica importante, se você tiver tempo para isso na prova, é corrigir um parágrafo por vez. Corrige a conclusão do seu texto, caça erro, vai fazer umas questões. Cansou um pouquinho? Volta, corrige a introdução do seu texto. Tenta se manter focado para corrigir cada parágrafo. A prova do Enem não tira ponto por erro de gramática. Você tem que acumular erros para começar a perder ponto. O que significa salvar a sua nota na identificação de 1, 2, 3, 4 errinhos. Você pode tirar 1000 errando. É só minimizar os erros colocados e ninguém melhor que você conhece os erros que você mais comete. Dúvida, pergunta, molecada? Tinha uma missão difícil para hoje, tentar concatenar em 1 horinha todas as regras que a prova tem. Tá chegando o Jackson para eu poder te ouvir. Diga. Oi, muito boa palestra, obrigado. Tá? Obrigado. É o seguinte, quanto ao título é obrigatório, é opcional ou é proibido? Vamos lá. A prova do Enem, ela não exige título, tá? Não é uma questão de regra da prova. Então, ele é totalmente opcional. Mas, como a prova não exige título, ela não deixa a linha separada para ele. Se o aluno colocar, ele vai contar com linha a menos. Ou seja, não tem cabimento. Quer piorar? Piora. O título não dá nota, mas se você errar gramática no título, perde nota. Ou seja, você não pode ganhar nada e pode perder alguma coisa. Eu não colocaria. Meu conselho geral é, prova do Enem, não coloca título, você não tem nada a ganhar, só a perder. Beleza? Obrigado. Alguma coisa a mais, molecada? Dúvidas? Perguntas? Gente, um prazer trocar essa ideia. Opa, tem dúvida? Você falou dos textos de apoio, você falou dos gráficos. Se eu quiser transformar isso em um argumento, eu posso colocar, não uma cópia, mas... Traduzir os textos de apoio em argumento? Pode. Excelente. Qual é o cuidado que você precisa tomar? Nesse parágrafo, seja ele uma introdução ou um desenvolvimento, lembrar de acrescentar informações suas nesse mesmo parágrafo. É muito por isso que muita gente usa repertório em todos, para ter a garantia de que terá alguma informação adicional ali. Mas o melhor uso de gráfico é justamente esse. É aquele em que eu transformo o gráfico em argumento, ou seja, eu transformo o número em linguagem, em palavra, por assim dizer. Beleza? Pode sim, eu diria até que deve. Tá bom? Boa? Alguém mais? Alguma mãozinha? Alguma coisa? Agora eu posso falar? Não vou atropelar ninguém. Posso, isso. Boa, maravilha. Galera, foi um prazer trocar uma ideia com vocês. Muito, muito, muito bacana. Para aqueles que não são nossos alunos, nas redes sociais da gente, passa por... Ah, já está nele já. A gente disponibilizou um e-book do Enem, tá? Então você pode encontrar ali, ele vai estar disponível por 24 horas. Caso tenha ficado alguma dúvida também, pode mandar mensagem nas redes da gente. Eu vou estar ali fora também, eu vou ficar o dia inteiro aqui no evento, não perco por nada. A gente bate um papo e tira quaisquer dúvidas que vocês tenham. Espero que tenha sido bacana, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Convido vocês fiquem no evento, passem o dia aqui, vai estar muito legal, vai ter a Biló daqui a pouco, ela é incrível, vai ter uma galera muito massa
Amanhã também a gente se vê por aí. Um beijo para vocês, uma boa tarde para todos. Obrigadão.